Nesse vídeo aqui você vai conhecer mais uma história de uma pessoa que viciou em apostas esportivas. Um caso clínico, uma história real. Isso mesmo que você ouviu. Apostas esportivas viciam também. Não é só cassinos online. Apostas esportivas estão levando inúmeras pessoas para a ruína. Nesse vídeo você vai conhecer um caso clínico de um paciente que eu atendi que perdeu muito dinheiro e que perdeu muito, especialmente saúde mental pelo vício em apostas esportivas. Então, se você aí quiser conhecer, quer saber como que funciona, quer entender a história desse paciente, como que ele entrou no vício, como o vício desenvolveu, quanto que ele perdeu, assista esse vídeo até o final, beleza? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Especialmente, eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar de uma vez por todas do vício em apostas online. E é claro, eu quero ressaltar que eu trabalho com sigilo ético. Nesse vídeo, de maneira nenhuma, eu vou expor a identidade do paciente, o nome do paciente, em que cidade ele mora. Então, nós vamos chamar esse paciente de paciente Z. Paciente Z. E você vai conhecer a história dele. Então, antes de conhecer a história dele, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e ative o sininho, beleza? Porque todo dia tem vídeo novo e vem comigo conhecer a história do paciente Z, viciado em apostas esportivas. Olha só que interessante, o paciente mandou essa mensagem, ele falou: vou contar o meu relato sobre a péssima experiência com apostas esportivas. Isso mesmo, apostas esportivas viciam sim. Tudo começou um dia quando eu estava na barbearia e vi todos comentando sobre um site de apostas, Betano, ele colocou aqui, então ele começou na Betano, comemorando apostas vencidas. Então aqui eu vou falar dois pontos importantes. Primeiro, o ambiente. O ambiente influencia e muito no desenvolvimento do vício. Então ele estava na barbearia. Quero dizer que eu não sou contra ir na barbearia, mas a barbearia geralmente é um lugar que muitas pessoas falam de apostas. Vários pacientes já falaram isso para mim. Então esse é o primeiro ponto, que é o ambiente. O ambiente é um fator desencadeante de vícios. Tem que cuidar do ambiente que você frequenta. Segundo ponto, as pessoas estavam comentando sobre apostas vencidas. Preste atenção numa coisa. Muitas pessoas falam quando ganham, mas nunca falam quando perdem, só falam quando ganham. Então não caia nessa falsa propaganda de que você vai ficar rico da noite pro dia com apostas esportivas, que é uma forma de ficar rico. As pessoas só falam quando ganham, nunca falam quando perdem, tá bom? Aqui já tem dois pontos muito importantes sobre o vício. Continuando, você escuta e no início acha que é capaz de fazer muito dinheiro pelo seu entendimento de futebol. Aí acaba que procura saber como funciona e baixa o aplicativo. Então, outra característica, terceira característica muito importante que faz as pessoas entrar no vício aqui, que é o fato que muitas pessoas acham que são doutores em futebol aqui no Brasil. Você sabe, você deve saber que é enraizado na nossa cultura a relação com o futebol. Muitas pessoas acreditam que entende de futebol, que tem doutorado, né, falando, brincando, que tem doutorado em futebol. Agora você imagina uma pessoa que acredita que ela entende muito do futebol, achando que ela pode lucrar, fazer dinheiro com isso, então juntou a fome com a vontade de comer, né, como nós falamos aqui. Então esse paciente, o paciente Z, de fato, ele assistia muito futebol, ele achava que conhecia muito pelo futebol, e é óbvio, né, caiu na isca de querer ganhar dinheiro fácil, achando que vai ganhar dinheiro da noite pro dia. Então você entendeu aqui alguns dos principais gatilhos mentais do vício, que é o ambiente, pessoas falando de vitórias, que nem sempre são vitórias, e obviamente muitas pessoas acharem que conhecem sobre o futebol, acharem que podem ganhar dinheiro rápido através do futebol. Deu para entender? Anotou aí? Esse é um estudo de caso muito interessante, pessoal. Continuando, você sempre começa ganhando. Parece até ironia do destino. À medida que o tempo vai passando, fui me aprofundando mais no vício sem saber que era um vício. Comecei com pouca quantia, 15, 20 reais. Quando você se depara, já não está satisfeito com esse valor. Possíveis ganhos podem acontecer e você começa a ir para casa dos 50, 100. Então aqui eu quero dizer uma coisa, outra característica do desenvolvimento do vício. Ninguém, absolutamente ninguém começa apostando muito. As pessoas começam apostando pouco e vão apostando cada vez mais e vão apostando cada vez mais. E sim, muitas pessoas começam
ganhando. Começam ganhando e esse é o desenvolvimento do vício. A pessoa coloca 10, 15 reais e ela acha que, nossa, coloquei 10, 15 reais e ganhei 100. Então, se eu colocar 100, eu posso ganhar 500. Isso é o desenvolvimento do vício, a ganância. A pessoa vai aumentando a mão e é aí que ela vicia, é aí que ela entra no ciclo do vício e vai perdendo mais dinheiro. Inclusive, uma curiosidade para vocês, é isso que eu trabalho com os meus alunos no programa Cartada Final. Eu fiz uma aula muito interessante para eles, eu mandei no nosso grupo de apoio no WhatsApp, eu estou conversando com os alunos do programa Cartada Final no grupo de apoio do WhatsApp, e todos eles que são viciados em apostas esportivas falam isso. Começam com uma banca pequena e vão aumentando a mão, porque o principal gatilho é a odd. Então olham aquela odd e falam, nossa, eu posso ganhar mais, eu posso ganhar cada vez mais. Esse é um grande perigo e eu trabalhei com os alunos do Cartada Final para quê? Para que quebre esse ciclo vicioso, entendendo que existem outras formas de ganhar dinheiro, mas que não vai ser rápido, não vai ser da noite para o dia. Interessante, né? E com o paciente eu trabalhei isso também com ele. Trabalhei com ele que existem outras formas de fonte de renda, outras formas de ganhar dinheiro. Hoje esse paciente está bem, você vai ver aqui ao longo dessa história. Continuando. Cheguei até criar um grupo de tips, palpites, com mensalidade e etc. Porém, parei por conta de alta pressão e responsabilidade. Inclusive, falar uma curiosidade para você. O que tem de grupo de sinal de WhatsApp, que as pessoas vendem em grupo de WhatsApp, cuide com isso, não caia nessa, porque isso é extremamente perigoso. Existem inúmeros gurus na internet falando que dá para ganhar dinheiro, então fuja desses grupos de sinais do WhatsApp, que é um grande perigo. Beleza? Ó, esse paciente fez isso e ele saiu. Ele tinha o grupo dele, né? Tive uma primeira grande perda quando perdi R$ 600 em um único dia. Gente, R$ 600 em um dia para muitas pessoas é muito dinheiro. Isso com nenhum ano de apostas. Após isso, os valores foram ficando absurdos. Apostas de R$ 200, R$ 400, promessas que iria parar, perdendo meu tempo com a namorada, com a família, cabeça somente naquilo, somente nas apostas. Aqui é o outro sinal do vício. Ou seja, o paciente perdeu R$ 600, daqui a pouco ele estava fazendo apostas de R$ 200, R$ 400. Agora você imagina, o vício começou com apostas de R$ 10, R$ 15. Deu para você entender como o vício se desenvolve? Esse é o ciclo do vício. E eu trabalhei com esse paciente, obviamente, eu apliquei com ele o escudo anti-recaída para ver quais eram os gatilhos, o que levava ele para a aposta. Nós fizemos uma mudança de comportamento, trabalhei com ele outra ferramenta que eu utilizo com os meus pacientes, que é o mapa das rotas alternativas, achando outros geradores de dopamina, geradores de prazer para ele. Além disso, trabalhei com ele a vida financeira, uma reeducação financeira também. Foi um tratamento completo, muito interessante. Outra característica interessante do ciclo do vício que ele falou aqui, ó, que ele não tinha mais tempo para namorada, não tinha mais tempo para a família. Ou seja, por que isso acontece? Quando uma pessoa está viciada, ela dedica toda a energia, toda a atenção dela para sustentar o vício. E esse é um grande problema. Esse paciente falou isso aqui. Então, além da pessoa perder financeiramente, ela perde energia, perde família e por aí vai. Continuando ali, ó, ele escreveu, e por aí vai. Ganha uma ou outra, mas logo em seguida já estava perdendo 800, R$ 1.000 por dia. Ou seja, foi subindo, perdia 10, perdia 15, aqui já estava perdendo 800 por dia. Olha como o vício se desenvolve. Alguns meses cheguei a perder 12 mil, ou seja, perdi 12 mil no mês. Não aguentava mais aquela vida. A cabeça não descansa. Constante desgraça e tristeza. Quando percebi que era vício, quando não era possível parar e sempre inventava uma desculpa para mim mesmo para continuar apostando. Ou seja, aqui ele fala, imagina a cabeça do cara, chegou a perder 12 mil reais em um mês. Aí mostra como a saúde mental do cara fica abalada, como ele fica arrumando desculpa, e esse 12 mil ele começou a fazer empréstimos, ficou endividado e por aí vai. A falsa sensação de controle que agora vou controlar, controle de perda, etc. Equacionar. A verdade é que o único controle é através de tratamento. Isso eu quero que você entenda. Muitas pessoas entram no vício e acham que estão sob controle. Mas para uma pessoa que está fazendo apostas de 800, R$ 1.000, isso não é controle. Isso é vício. E o único controle é o tratamento. Foi aí que ele me procurou. Quando já havia praticamente perdido a confiança da minha namorada, pegado dinheiro para apostar inúmeras vezes dizendo que era para outras coisas, pegando dinheiro com amigos e até mesmo pai e mãe. Olha o que eu falei. A pessoa fica tão viciada
que uma das principais características do vício é o fato da pessoa manipular, enganar, mentir. Então pega dinheiro de pai, pega dinheiro de mãe, pega dinheiro de namorada, manipula e obviamente vai perdendo a confiança de todo mundo que está em volta, pegando dinheiro dos outros assim. Foi quando perdi a maior quantidade da minha vida, cerca de 30 mil num único período de 2 a 3 meses, ou seja, 30 mil reais de 2 a 3 meses. E após promessas e promessas para os meus pais que eu iria parar, foi quando me peguei na obrigação de comunicar a minha família e namorada que buscava tratamento e pedi para me orientarem. Foi aí que conheci o Léo. E a partir daí, tudo começou a andar positivamente. Creio que seria impossível sem tratamento. Certamente impossível. Então, isso aqui é um breve relato do paciente Z. Quando ele me procurou, ele estava nessa situação, apostando muito dinheiro, perdendo muito dinheiro, manipulando a família. E é assim que os pacientes chegam, né? Infelizmente, no fundo do poço. O que eu trabalhei com esse paciente? Fizemos o autoconhecimento do vício através do escudo anti-recaída. Nós vimos quais são os principais gatilhos dele. Fizemos um combinado de honestidade. Eu falei para ele que eu só ia tratar ele se ele parasse de mentir e ele foi muito honesto comigo. Falei com ele também sobre a importância da mudança de hábitos através da ferramenta Mapa das Rotas Alternativas. Nós achamos outros geradores de prazer, geradores de dopamina e trabalhei com ele também uma reeducação financeira. Hoje esse paciente está há mais de 1 ano sem apostar. Hoje eu vejo esse paciente uma vez por mês só e esse paciente está a cada dia melhor. E eu estou muito feliz. Isso aqui é realização, isso aqui é mudança de comportamento, isso aqui é um paciente que estava viciado em apostas esportivas e estava vendo a vida dele ser destruída. Se você está se identificando com isso, se você está passando por isso ou tem algum familiar passando por isso, deixa o teu comentário aqui embaixo. Conta um pouco da tua história, quanto que você já perdeu, quanto que o teu familiar já perdeu. Conta aqui que eu quero conhecer um pouquinho da tua história. E essa história do paciente Z mostra um cara que começou apostando 10, 15 reais e chegou a apostar muito mais do que ele tinha e se endividar. Graças a Deus, hoje ele tá bem, graças a tratamento, graças ao esforço dele. E paciente Z, eu sei que você vai assistir esse vídeo. Parabéns, hein? Você mora no fundo do meu coração. Parabéns por isso. Eu quero dizer para você que é assim que eu trabalho. É assim que eu trabalho com os meus pacientes e é assim que eu trabalho no programa Cartada Final. Fico muito feliz de saber que, assim como esse meu paciente do consultório, os alunos do programa Cartada Final também estão tendo esses resultados. É muito bom, estou muito feliz. E eu quero dizer para você, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue no Instagram, o link do meu Instagram está aqui na descrição desse vídeo, me segue e me manda um direct. E é claro, se você aí que está me assistindo, quiser tentar marcar uma consulta comigo, manda um direct lá no meu Instagram que a minha equipe vai te responder. Nem sempre eu tenho horário, às vezes eu não tenho horário disponível porque a demanda é bem alta, mas a minha equipe vai te responder. Se eu tiver horário disponível, dá para marcar uma consulta. Tô te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, beleza? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho. Um grande abraço, tamo junto e... Pera aí, não vai embora ainda. Assista esse estudo de caso aqui, ó, que esse estudo de caso tá bem legal também. Assista aí, tá? Um grande abraço, tamo junto, valeu!